Pois vou em direção aí. Celebrar 130 anos de existência, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão homenageia esta noite os seus homens e mulheres que estão na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19. Neste ano de 2020, atípico e que nos surpreendeu a todos, a direção e também o comando desta associação humanitária decidiu então prestar homenagem a estes voluntários que todos os dias lutam e pugnam pela nossa segurança e também pela nossa assistência. É uma cerimónia que está prestes a iniciar, que vai contar com alguns convidados de honra e que foi planeada tendo em conta naturalmente todas as normas de segurança emanadas pela Direção-Geral da Saúde. Entre esses convidados estão o vereador da Proteção Civil e vice-presidente da Câmara de Famalicão, Ricardo Mendes, e também Emergildo Abreu, o comandante operacional do Distrito de Braga. São apenas duas das figuras que estarão aqui presentes nesta cerimónia, que terá alguns momentos simbólicos e que se esperam até emotivos. Um deles, que vai naturalmente marcar a noite, será uma homenagem ao bombeiro José Balazar Pereira, que em 2014 sofreu ferimentos, queimaduras num incêndio. E ele então vai ser homenageado aqui esta noite. Será, penso eu, uma surpresa também para ele. De resto, há outros momentos, como por exemplo o descerrar de uma lápide que evoca exatamente esta homenagem, e ainda os discursos, naturalmente, das entidades oficiais, e também uma pequena surpresa, uma relíquia desta associação que foi restaurada e que vai ser então aqui mostrada esta noite, já com esse restauro devidamente feito. Isto numa altura em que precisamente as entidades oficiais chegam aqui ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Famalicão para então iniciar esta cerimónia. Já cá está então o vereador da Proteção Civil, Ricardo Mendes, e também o comandante operacional do Distrito de Braga, que estão agora naturalmente a ser saudados para depois então se prosseguir a esta cerimónia que daqui a pouco vai iniciar com o descerramento dessa tal lápide que marca então este momento, esta homenagem a estes homens e mulheres em tempos de pandemia. À vontade. Está então descerrada a lápide que evoca este momento de homenagem aos voluntários
da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, que vão ser então homenageados. São eles, digamos assim, o grande motivo desta emissão, que de resto a Fama TV acompanha em direto aqui do quartel dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Essa placa que diz exatamente: no ano de 2020 entrou para a história da humanidade por culpa de uma pandemia a que chamaram de Covid-19. Nesse mesmo ano, um grupo de homens e mulheres extraordinários entrou na história do nosso mundo. Chamam-lhes Bombeiros Voluntários de Famalicão. Então, o que está escrito nesta placa que marca este momento, numa altura em que os convidados então se dirigem para os seus lugares para começar esta cerimónia que vai exatamente muito boa noite. Sejam prosseguir bem-vindos agora. ao hotel da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Famalicão. Esta é uma cerimónia de homenagem pensada pela direção e comando desta casa a todos os bombeiros voluntários de Famalicão, cumprindo com todas as normas impostas pela DGS. Num primeiro momento simbólico, procedeu-se ao descerramento de uma placa no interior do quartel com o seguinte dizer: o ano de 2020 entrou para a história da humanidade por culpa de uma pandemia a que chamaram de Covid-19. Nesse mesmo ano, um grupo de mulheres e homens extraordinários entrou na história do nosso mundo. Chamam-lhes Bombeiros Voluntários de Famalicão. É sem dúvida uma bela forma de perpetuar o esforço e dedicação dos nossos soldados, dizendo-lhes, por outras palavras, muito obrigado. Damos agora vez à música, na belíssima voz de Karina Amarante, acompanhada ao piano por André Silvestre. Vamos escutar o tema Preciso, um poema de Miguel Gameiro, escrito precisamente durante a pandemia, na fase de confinamento, num apelo à urgência de parar um segundo e perceber o que está a acontecer ao nosso mundo. Minhas senhoras e meus senhores, o vosso aplauso para Karina Amarante e André Silvestre.
cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir com o caminho em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar um coração. E nós todos precisamos de vocês. Muito obrigada. Agradecemos então à Karina Amarante e também ao André Silvestre por este momento absolutamente maravilhoso na abertura desta cerimónia de homenagem em que dizemos obrigado aos bombeiros voluntários de Famalicão. E às vezes é preciso um pouco de poesia também na nossa vida para percebermos de que forma é que o mundo pula e avança. É chegada agora a hora de chamar a este palco o Sr. Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Peço o vosso aplauso e a vossa atenção para o Sr. Avelino Reis. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todas as entidades presentes esta noite no quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão. Permito-me que hoje, de forma muito especial, me dirija aos nossos bombeiros. Esta é uma cerimónia simples que tem como único propósito de dizer muito obrigado. E a estes homens e mulheres que fazem parte da família dos bombeiros voluntários de Famalicão, no ano em que celebramos 130 anos de vida, tivemos um dos maiores desafios de sempre. Lutar contra um inimigo invisível que durante meses espalhou medo pela nossa população. Este ainda não é o momento de cantar a vitória, mas é o momento certo de agradecer a valência e a coragem daqueles que, sem olhar para trás, não hesitam nunca em estender a mão ao próximo. Ao longo da nossa história, as pessoas foram sempre a nossa prioridade e, portanto, faz parte o sentido que tenhamos escolhido o slogan Bombeiros Voluntários. Há 130 anos, as pessoas são a nossa prioridade. E é de facto, as pessoas são a razão da nossa existência. É por elas que diariamente damos corpo ao lema Vida por Vida. Este ano de 2020 vai ficar marcado na nossa história pela pandemia Covid-19, mas também pela coragem dos nossos bombeiros. Incluo aqui todos os bombeiros que estiveram igualmente na linha da frente.
num ano de muitas dificuldades, gostaria de enaltecer ainda o trabalho exímio do nosso corpo de comando, mas também de toda a direção desta associação, que contra ventos e marés tem feito um trabalho extraordinário. A todos, muito obrigado. Esta noite de agradecimento e surpresa, deixo-vos aqui a primeira surpresa. Minhas senhoras e meus senhores, se é verdade que quando o homem sonha e Deus quer, a obra nasce, esta noite apresentamos uma obra renascida das cinzas como a nossa Fênix, o PS1. Um veículo histórico desta corporação com registro efetuado a 26 de abril de 1961. Trata-se de um pronto-socorro Land Rover de 1961 com 2.285 de cilindrada a gasolina e que esteve ao serviço dos bombeiros voluntários de Famalicão. Ao longo dos anos, este veículo foi sofrendo várias alterações de montagem, que neste momento é idêntica à primeira versão que teve a quando da sua vinda para os bombeiros voluntários de Famalicão. Este carro está equipado com escadas de ganchos, escada portuense, tanque com capacidade para 500 litros de água, carretel de manga rígida, material sapador e motobomba fixa. Este é, portanto, um veículo de grandes memórias, principalmente para os bombeiros do quadro de honra. Esta viatura é agora apresentada após uma reparação demorada efetuada pelo nosso bombeiro do quadro de honra, Manuel Sanches, com a ajuda de muitos amigos voluntários desta casa. O vosso aplauso para o renovado PS1. Depois da primeira surpresa da noite, gostaria de chamar este palco o comandante da Real Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, Sérgio Gomes. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Famalicão e Vereador da Proteção Civil, Dr. Ricardo Mendes. Excelentíssima Sra. Coordenadora Municipal de Proteção Civil, Dra. Vânia Marçal. Excelentíssimo Sr. Engenheiro Manuel Pinheiro, do Serviço Municipal de Proteção Civil. Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional do Distrito de Braga, Dr. Hermenegildo Abreu. Excelentíssimo Sr. Segundo Comandante Operacional do Distrito de Braga, Dr. Rui Costa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Antas, Sr. Manuel Alves. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da Junta de Freguesia de Antas, Sr. Vítor Martins. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Famalicão, Sr. Avelino Reis. Demais entidades aqui presentes, comunicação social, elementos do quadro de honra, crachás de ouro, bombeiros e bombeiras, caros amigos. O ano 2020 não tem sido um ano fácil para ninguém, muito pelo contrário. Os últimos 7 meses têm sido meses de muito trabalho, meses de incertezas, de dúvidas e receios. Tudo isto devido à pandemia de Covid-19 que assolou o planeta. Desde o dia 12 de março, dia em que efetuámos o primeiro transporte suspeito de Covid-19, até aos dias de hoje, os bombeiros voluntários de Famalicão foram solicitados cerca de 500 vezes para situações suspeitas de Covid-19
entre emergências, transferências hospitalares, domicílios ou transporte de doentes. Isto obrigou à utilização de mais de 900 equipamentos de proteção. Esta pandemia obrigou-nos a mudanças no dia-a-dia do quartel. Os veículos são limpos e desinfetados várias vezes ao dia, foram criadas novas normas internas, foram alterados procedimentos, as instalações foram readaptadas e desinfetadas, o quartel foi vedado o acesso a civis, horários de trabalho foram alterados, tudo isto pensado com um único propósito, na segurança de todos nós. Passados que estão estes 7 meses, hoje estamos aqui reunidos com as devidas precauções para reconhecer e dar mérito ao trabalho realizado por todos vós, bombeiros voluntários de Famalicão. Vocês, homens e mulheres, não têm virado a cara à luta. Dia ou noite, semana após semana, têm estado sempre ao lado de quem de nós precisa. Por isso hoje digo-vos, em nome do Comando, obrigado por tudo aquilo que têm feito em prol da sociedade e do bom nome da Associação. Os bombeiros de Portugal, ao longo da sua história, têm sido, por vezes, esquecidos, relegados para segundo plano. Nem sempre lhes é dado o devido valor e mérito pelo trabalho que desempenham para a sociedade. Mesmo assim, continuam a apresentar-se na linha da frente e, mais uma vez, durante esta pandemia, têm demonstrado a sua capacidade de resposta à situação. Se não fossem estes homens e mulheres voluntárias a dizerem presente, a situação por si já difícil seria muito mais séria e trágica. Isto ainda não acabou. Já muito se fala em segunda vaga. Algumas coisas já não são totalmente desconhecidas para nós. Contudo, a situação continua preocupante. Como comandante e responsável máximo do Corpo de Bombeiros, quero dizer-vos, se continuarmos a trabalhar como temos feito até aqui, iremos certamente ter sucesso. Contudo, não podemos facilitar. Usem equipamento. Sejam responsáveis. Não hesitem. Obrigado a todos. Direção, Comando, Bombeiros, colaboradores, Câmara Municipal, Autoridade Nacional, Sociedade Civil, que têm ajudado de diferentes formas a minimizar a situação. E este é um trabalho que cabe a todos nós. Que assim continuemos, unidos por uma causa. Juntos iremos vencer. Obrigado. Sendo uma noite especial, deixo-vos mais uma surpresa: os novos equipamentos urbanos. Estes são os fatos de proteção com que a Direção dos Bombeiros Voluntários de Famalicão tratou de equipar todos os voluntários. Trata-se de um fato para combate a incêndios urbanos e industriais, composto por calça e casaco. Este é um equipamento de proteção individual essencial para os bombeiros, uma vez que proporciona maior segurança e proteção aos nossos soldados. O início do processo de remodelação dos equipamentos de proteção individual, assumido por esta direção em dezembro de 2019, resulta agora na entrega dos primeiros 53 equipamentos. Chamo à frente da formatura o voluntário 191 José Pereira. José Hélder Salazar Pereira nasceu a 26 de outubro de 1976. Foi admitido nos Bombeiros Voluntários de Famalicão
a 7 de janeiro de 2005 como bombeiro de terceira, tendo estado no ativo durante mais de 15 anos. Ao longo dos anos, foi um voluntário ativo e exemplar, tendo feito parte do piquete noturno e realizado diversas formações. 27 de abril de 2014. Ficou-lhe gravado no corpo quando sofreu um acidente enquanto combatia um incêndio urbano, tendo ficado com várias queimaduras graves ao nível das mãos. Condecorado pela Câmara Municipal de Famalicão e pela Nobre Casa da Cidadania, condecorado pela Liga dos Bombeiros Portugueses com medalha de ferimentos graves, grau ouro. A seu pedido, em junho de 2020, solicitou a passagem ao quadro de honra. Hoje, cumprimos esse desejo. Mas, muito mais que este gesto simbólico, queremos que a sua família e toda a cidade de Famalicão saibam que José Hélder Salazar Pereira passa a partir de hoje ao quadro de honra de uma galeria de super-heróis a que chamam Bombeiros Voluntários. Muito obrigado por tudo, Voluntário 191, José Hélder Pereira. Gostaria agora de pedir a vossa atenção e chamar ao palco o Sr. Dr. Hermenegildo Abreu. Ele é comandante operacional do Distrito de Braga. O vosso aplauso, por favor. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Dr. Ricardo Mendes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros de Famalicão, na sua pessoa cumprimento todos os órgãos diretivos, Excelentíssimo Sr. Comandante, na sua pessoa cumprimento todos os elementos de comando, Excelentíssimo Sra. Doutora Vânia Marçal, Sra. Coordenadora Municipal, Sr. Engenheiro Pinheiro, Serviços Municipais de Proteção Civil, caro segundo Codis, seus autarcas, meus senhores, minhas senhoras, caras e caros bombeiros. Quero, em primeiro lugar, agradecer à direção e ao comando o convite para estarmos aqui presentes nesta cerimónia, mas muito simples, mas com muito significado. Muito obrigado aos bombeiros de Famalicão. Significado este de união e de trabalho em prol dos cidadãos de Famalicão, do distrito e do país. A época que atravessamos é de trabalho e de muita dedicação. Dedicámonos desde março, em especial ao DIOPS, ao Dispositivo Integrado de Proteção e Socorro, em estados de alerta, passando pelo alerta amarelo, laranja e voltando agora outra vez ao alerta amarelo, pelo menos até ao próximo dia 14. Trabalhamos também durante esta pandemia, durante o DECIR, e entraremos
em breve, de domingo a terça, em alerta laranja e, por isso, conto novamente com o vosso empenho, com a vossa disponibilidade, com a vossa dedicação. Juntos seremos mais fortes, disse o Sr. Comandante, e venceremos, digo eu, qualquer batalha. Recordemos este pensamento. Faz o que podes, pede ajuda para o que não podes e verás que tudo consegues. E é desta forma que temos conseguido. A vós, em especial bombeiros, ao comando, à direção, em especial à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, Dr. Ricardo Mendes, o nosso agradecimento pelo apoio, pela dedicação, pois todos somos Proteção Civil. Muito obrigado aos bombeiros de Famalicão. É chegada a hora de chamar também a este palco o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. Ricardo Mendes, para quem eu peço também a vossa atenção e o vosso aplauso. Boa noite a todos. Eu hoje irei alterar um pouco o protocolo. O primeiro cumprimento será dirigido também pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Cunha, que infelizmente hoje não pôde aqui estar presente, para todas as bombeiras e todos os bombeiros do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Um cumprimento especial para o Sr. Presidente da Assembleia, Avelino Reis, toda a direção, com um forte abraço também para um ausente, mas sempre presente nesta casa, para o Sr. Presidente da Direção, para todos os membros da direção. Um abraço muito especial ao Sr. Comandante Sérgio Gomes, ao Sr. Comandante Distrital, Dr. Hermenegildo Abreu, ao Sr. Segundo Comandante Distrital, à Sra. Coordenadora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Dra. Vânia, caro Engenheiro Manuel Pinheiro, caro Sr. Presidente de Junta, todos aqui presentes. Um forte abraço ao Hélder, que hoje passa a constar do quadro de honra pelos serviços prestados. É, de facto, um herói da sociedade famalicense, e dizer-vos apenas algumas palavras neste contexto em que se fala muito de vida. E Fernando Pessoa referia nas suas reflexões acerca da vida que a vida é aquilo que cada um de nós percepciona dela. Para o camponês, o rústico, como o campo é tudo, o campo era um império, é o seu império. Para César, o imperador, como ainda lhe era pouco, o império era um campo. Portanto, o pobre tinha um império e o grande tinha um campo. E nestas percepções de vida, os bombeiros voluntários de Portugal, e concretamente este Corpo de Bombeiros, têm uma percepção de importância da sua vida idêntica àquilo que é a vida dos outros. Vida por vida. E isto é de facto nobre. Numa altura em que nos vimos, se calhar há um ano atrás, nenhum de nós imaginaria sequer o que vivemos até agora e o que ainda certamente vamos viver. Decapámos-nos de tudo o que era o polimento social, de tudo o que eram as vaidades, de tudo o que era o envolvimento, a carapaça com que fomos moldados desde o início da nossa vida, para voltarmos àquilo que era o essencial. Instinto de sobrevivência. Se calhar, nenhum de nós equacionou de tal forma, ou sentiu de tal maneira, durante toda a sua vida, mais do que aquilo que equacionou nestes últimos 3 meses. E aqueles que nos valeram, muitas vezes, que valeram às pessoas infectadas por esta maleita chamada Covid-19, foram os bombeiros. Foram os primeiros a dizer presente, foram os primeiros a socorrê-los, os primeiros a transportá-los e, às vezes, os primeiros a aconselhá-los, àqueles que estavam infectados e, sobretudo, pelo exemplo que transportou concretamente este quartel, no cuidado que teve com os seus profissionais e os profissionais que tiveram com as suas famílias, fizeram deste exemplo de proteção contra esta infecção,
também um exemplo social. As pessoas que tivessem os cuidados que estes bombeiros, que estes homens e mulheres tiveram, também se tinham protegido a si e aos outros. Relativamente a este período, a Câmara teve também um grupo de pessoas que foi destacado para esta missão e que teve sempre o apoio, quer da Autoridade Nacional, a quem aproveito mais uma vez por cumprimentar e agradecer, quer, sobretudo, dos nossos bombeiros. Foram sempre uma voz ativa, tiveram connosco sempre, nos primeiros tempos, todos os dias, inclusive a fim de semana, depois mais espaçado, mas sempre disseram presente. Nós cumprimos aquilo que os nossos cidadãos nos exigem, que é estar junto daqueles que nos ajudam e proporcionar-lhes as melhores condições. Tudo o que fazemos, fazemos-lo pelos cidadãos, fazemos-lo pelos bombeiros, mas acredito que poderíamos fazer mais, que é sempre pouco, mas fazemos-lo com um espírito de missão e não com qualquer tipo de objetivo de aproveitamento ou de qualquer pouca humildade perante aquilo que é a grandeza do vosso serviço. A gratidão é um sentimento, e a humildade é um sentimento que julgo que define aquilo que são os seres humanos, pelo menos os bons. E eu estou aqui perante seres humanos que são de primeira leva. E eu julgo que expressar-vos essa gratidão no dia de hoje, por parte do Comando, por parte de todos que aqui estão presentes, é um ato de humildade perante o vosso serviço e, sobretudo, um ato também de nobreza, porque uma sociedade que não agradece aos seus melhores não é uma sociedade justa. Não podia deixar de vos dizer que não resisto também, para além de muitos comportamentos irresponsáveis e por também algum cansaço daquilo que fomos sujeitos, é bom que tenhamos ali aquilo para nos recordar que em 2020 estivemos todos fechados em casa, alguns puderam, vocês não puderam, eu também pouco estive, mas a maior parte do país esteve fechado em casa e que irão existir memórias no futuro disso e que olhamos para trás como tendo isso como um exemplo e como uma lição de vida, porque todos nós aprendemos muito acerca dos outros e aprendemos, sobretudo, acerca do caráter de muitos. Não resisto em dizer-vos também uma coisa, e agora falo-vos enquanto cidadão, mas enquanto também titulado a um cargo político, portanto, por mais detestável que seja, também sou político. E a política não se pode sobrepor àquilo que são os valores fundamentais da vivência social. E deixo-vos, sem qualquer tipo de politização disto, mas deixo-vos aqui nem se calhar partidarização, mas é muito fácil ser-se comunista num país livre. Não é fácil ser livre num país comunista. Deixo-vos isto como exemplo de um ato que, por muito que me tentem explicar e referir, acho um ato de extrema irresponsabilidade e desajustado àquilo que foi o vosso esforço durante este período e que seguramente continuará a ser. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Estamos praticamente a fechar esta cerimónia de homenagem aos bombeiros voluntários de Famalicão. Gostaria de chamar aqui à frente de palco o Dr. Ricardo Mendes e também o Sr. Comandante desta corporação, Sérgio Gomes, para que sejam exibidos dois quadros, que são duas ofertas também à Corporação dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. O primeiro quadro é uma oferta da Casa ao Lado. Neste quadro podemos observar um conjunto de bombeiros que formam uma linha, numa alusão a um grupo que sempre esteve igualmente na linha da frente.
O fundo, com várias cores que sugerem algum ruído, são na verdade uma analogia ao barulho gerado em torno do coronavírus. A auréola que envolve cada bombeiro é uma representação poética da auréola que cada soldado da paz transporta consigo na proteção ao próximo. O nosso agradecimento aos artistas da Casa ao Lado por esta oferta. O segundo quadro é uma oferta da talentosa Alexandra Gonçalves de Antas Santiago. Uma pintura a óleo, onde um bombeiro transporta uma criança em braços, salvando-a das chamas. Lembrando que o exercício desta profissão é enfrentar o risco sem opção de voltar costas a um lema que escolheram: vida por vida. O nosso agradecimento, uma vez mais, a Alexandra Gonçalves por esta oferta. 2 obras que ficarão em exposição permanente no interior do nosso quartel. São sem dúvida 2 belíssimas obras que vão embelezar ainda mais o interior do quartel dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Esta cerimónia de homenagem a todos os homens e a todas as mulheres que compõem esta família, a que chamamos Bombeiros Voluntários de Famalicão, está a ser transmitida em direto para o Concelho de Famalicão e para todo o mundo através da Fama TV, a quem os Bombeiros Voluntários de Famalicão também agradecem. Vamos terminar esta cerimónia, uma cerimónia que se queria simples e breve. Costumam dizer que o melhor da vida são as coisas simples e nós vamos terminar a nossa cerimónia de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Famalicão com uma prece. Um poema de Pedro Homem de Melo e música de Alain Olman, escrito para a grande Amália Rodrigues, que mais não é que um pedido em jeito de oração, num apelo à Portugalidade de um sentimento profundo, abençoado por uma palavra tão tipicamente portuguesa: a saudade. Foi com a interpretação deste tema que a nossa fadista Karina Amarante venceu grande parte dos seus prémios nacionais, do qual destaco aqui o 2º lugar do Grande Prémio Amália Rodrigues e ainda o 1º lugar no Prémio de Artista Internacional arrecadado em Tenerife, onde participaram cantores de 16 países. Minhas senhoras e meus senhores, encerramos esta cerimónia com o tema Prece na voz de Karina Amarante. O vosso aplauso, por favor. Talvez que eu morra na praia, cercada em pérfido banho por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra na rua
pedras da rua, pisadas por toda a gente. Talvez que eu morra entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer as saudades que raiem meu coração. Talvez que eu morra no leito onde a morte é natural, as mãos em cruz sobre o peito. Das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Muito obrigada. A voz da fadista famalicense Carina Amarante, então, a fechar esta homenagem aos bombeiros voluntários de E assim Famalicão. agradecemos a atenção dispensada por todos uma homenagem, nós nesta cerimónia de homenagem aos bombeiros voluntários de Famalicão. Então, Muito obrigado a todos. esta cerimónia, uma cerimónia então que foi rápida, foi uma cerimónia simples, mas cheia de significado e de momentos emotivos, como verificamos. Vamos agora naturalmente falar com alguns dos convidados que estiveram aqui neste, digamos assim, elogio comum de todos ao trabalho destes homens e mulheres, Sr. Vereador, que todos os dias pugnam pela nossa segurança e também pela segurança dos nossos bens, mas que nesta altura tem um significado ainda maior, este trabalho, esta missão, eu diria, que eles fazem. A missão ainda foi acometida de mais uma especificidade, que foi esta pandemia que nos tocou a todos e que nos alterou o modus vivendi. Colocou também estas estruturas, as estruturas dos bombeiros voluntários, sob algum stress. Fizeram-no com grande espírito de abnegação, de missão, e só podemos estar gratos por aquilo que fizeram. Deram um exemplo também nas suas famílias, na sua organização, protegeram-se contra esta pandemia de uma forma muito concreta
e são um exemplo da sociedade, às quais todos os cidadãos de Famalicão e do país se devem vergar, porque os bombeiros voluntários de Portugal são um fenómeno único na Europa e no mundo. São também um braço importante para a Câmara Municipal no que concerne à proteção civil e à segurança dos cidadãos famalicenses. Sim, eu costumo dizer que ser vereador da Proteção Civil em Famalicão é relativamente simples, porque temos 3 corporações de bombeiros muito bem equipadas. O bombeiro voluntário é dos voluntários, é seguramente o voluntário mais qualificado, mais bem preparado para exercer a missão de proteger a vida de terceiros. E nesse capítulo nós podemos estar muito contentes, muito também motivados para cumprirmos também a nossa missão, porque eles estão sempre lá. Tal como eu referi, durante esta pandemia vivemos alguns momentos difíceis, acho que vamos viver ainda mais também. Agora temos alguns períodos que serão decisivos no alastrar ou na contenção desta pandemia. Aproveito aqui para deixar também uma palavra, para além do agradecimento aos bombeiros, também uma palavra a todos os cidadãos, concretamente aos mais jovens, porque irão iniciar neste momento um período de grande responsabilidade no regresso às aulas, e se eles se protegerem a si e aos seus colegas, irão proteger também os seus pais, os seus avós, e irão proteger sobretudo a sociedade. Eu acho que vamos ter agora aqui uma prova de fogo em relação à contenção pandémica em Portugal, e eu queria dizer-lhes é que nós acreditamos neles e que eles vão fazer tudo por terem comportamentos altamente responsáveis e por serem cidadãos de grande responsabilidade em relação àqueles tempos que se aproximam, também para poderem aproveitar aquilo que é muito importante para eles, que é a manutenção das escolas abertas e da possibilidade de aceder à educação nos trâmites normais. Sim, esperemos. Muito obrigada. Ricardo Mendes, o vereador da Proteção Civil da Câmara de Famalicão. E agora falamos com Avelino Reis, o presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros de Famalicão, que também a direção, no fundo, preparou esta cerimónia por forma a homenagear os seus homens e as suas mulheres que todos os dias estão no terreno para proteger a vida dos cidadãos de Famalicão e que nesta altura exigiu um esforço maior, não foi? Sim, tudo que dependia de nós, o comandante, foi aquilo que assumimos quando ele tomou conta desta corporação, o que dependia da direção, que nós estamos cá para ajudar. Nunca estaríamos a contar com esta pandemia, apareceu, temos lutado e felizmente temos vencido, um bocadinho de custo, mas as coisas estão a funcionar bem, felizmente. Fazem 130 anos, uma data tão bonita, num ano tão atípico, mas de qualquer forma nem tudo correu mal, porque no fundo esta corporação conseguiu manter os seus homens sãos e livres do Covid-19 até hoje. Sim, isso é o nosso lema principal, é que as pessoas consigam estar cá para nos ajudarem, no caso pessoal, alguma coisa seja necessário, mas também no fundo que consigam lutar pela vida pessoal deles, que ninguém está livre de apanhar o Covid e as pessoas terem dificuldades na vida e ter que ir internados e não sabemos o fim que possa acontecer. É nisso que nós todos os dias aqui pedimos que as pessoas sejam equipadas devidamente, os carros sejam desinfetados e tudo para que da nossa parte tudo que se possa fazer para evitar que possa acontecer algum problema na nossa corporação. Muito obrigada, Sr. Nada, Presidente da Assembleia Geral. Vamos agora falar com Sérgio Gomes, o comandante desta corporação. Sr. Comandante, dirigir este grupo de homens e mulheres que esta noite foram homenageados, o Sr. Comandante inclui-se naturalmente também nessa homenagem, nestes tempos que vivemos, que têm um significado especial? Sem dúvida que tem um significado especial. Os tempos que vivemos não são fáceis, mas estes homens e estas mulheres não têm baixado braços, têm sido excelentes. O trabalho que eles têm desenvolvido tem sido excelente. Obviamente que todos nós, este trabalho é deles, é do nosso comando, é de direção, é de todo um grupo, é de toda uma equipa que em consonância temos trabalhado de certa forma para combater esta pandemia que nos está a assolar. É um trabalho que não tem sido fácil, é um trabalho que tem exigido muito dos elementos,
principalmente a nível de procedimentos. O pessoal tem fazer variadíssimas situações ao dia, desde fazer várias desinfecções dos veículos, porque após os serviços, situações suspeitas, os veículos têm que ser todos desinfetados. O pessoal tem determinados procedimentos internamente que os tem que cumprir, e com esses cumprimentos, felizmente até aos dias de hoje, podermos dizer que temos tido, eu não gosto de falar da palavra sucesso, mas temos tido êxito. Obviamente que isto ainda não terminou, teremos que continuar a trabalhar ainda mais, com mais cuidados, porque neste momento já se começa a perceber que há vários focos dispersos e já não sabemos muito bem onde é que os focos estão centralizados. Portanto, todos os serviços que nós temos feito, obviamente que inicialmente é feita uma triagem por parte da Central de Comunicações, mas posteriormente a equipa que está no terreno, na abordagem que faz, também tem que ter o devido cuidado para perceber se realmente é uma situação suspeita ou não, porque se for uma situação suspeita, terá obviamente que utilizar o devido equipamento para esse tipo de situações. É isso que o pessoal ao longo destes 7 longos meses tem feito, dia e noite, sem parar. São muitos serviços realizados. Certamente que há outras corporações que muitos mais têm feito, mas nós temos tido um grande volume de serviços de situações Covid. Inicialmente, nos meses de março, abril e maio, principalmente abril e maio, digamos que foi o pico. Depois, junho e julho, a tendência já foi de descida a nível de casos suspeitos, a nível de transportes à unidade hospitalar, mas neste momento volta-se a verificar uma subida a nível de situações suspeitas, e esta subida tem-se verificado que não é só no norte, neste momento está um pouco dispersa por todo o país. E, como eu lhe disse, neste momento não conseguimos perceber, já se fala em determinados surtos aqui na zona do Concelho de Famalicão, mas não quer dizer que outros possam surgir. Até vamos ter o início das aulas, não é? Exatamente, Portanto, agora tomar temos, ainda maiores precauções. com estas situações do desconfinamento, nós temos que nos habituar a este tipo de normas, digamos assim, de regras, que estou convencido que isto vai nos ter que acompanhar por muito, muito tempo ainda. Agora temos a situação das escolas que irão reabrir. Obviamente para esses jovens será novo, porque eles estiveram lá, as escolas fecharam e agora passado 5 ou 6 meses vão regressar às escolas. Há novas regras que eles também terão que cumprir, as próprias escolas terão regras a impor, mas todos nós, sejam bombeiros, seja sociedade civil, temos que acima de tudo ser responsáveis. Temos que pensar que isto é uma pandemia que nos afeta a todos, não é só ao vizinho do lado, é todos nós que estamos sujeitos. Então, o uso de máscara, a situação da limpeza das mãos, da lavagem das mãos, da desinfecção, do próprio distanciamento social é importante, e já se prova que realmente com essas medidas algumas situações poderão ser, de certa forma, não haver a transmissão do vírus. Mas bom, tudo isto é novo para todos nós, e é importante que a sociedade perceba que realmente temos que todos em conjunto fazer este tipo de cumprimento de regras, porque se todos os fizermos em conjunto, certamente que iremos conseguir vencer esta pandemia. Muito obrigada, Sr. Comandante. Então, mais um apelo aqui a que as pessoas sigam as regras e também todas as regras de segurança. E agora temos connosco Hélder Pereira, o voluntário que foi também aqui de alguma forma homenageado esta noite e que passou ao quadro de honra da corporação. Como é que sentiu este momento? Senti-me agradecido. Foram muitos anos de dedicação a esta casa. Vão continuar a ser, com certeza, mas noutro quadro, não é? Quadro de honra. Sinto de dever cumprido, que dei o meu máximo e vou continuar a dar, não é? Mas só que noutras áreas. Falando assim também, representando todos os seus colegas, naturalmente que esta foi uma homenagem que lhes tocou o coração? Sim, com certeza, imensamente. O Hélder,
sofreu um acidente em 2014, portanto com queimaduras num incêndio que esteve a combater. Foi certamente um momento difícil, mas continuou nesta casa, continuou a sua missão de ajudar os outros. O que é que o move, mesmo sofrendo esse acidente? O que me moveu, inclusive, foi o amor à causa, né, aos bombeiros. Mesmo depois de ter tido o acidente, voltei ao ativo, em qual tive desde 2014 até agora, não é? E decidi pôr um ponto no quadro ativo. Achei que já estava na altura, também devido à minha vida profissional. Mas continua a pertencer a esta casa? Sempre, nunca a vou deixar, não é? Será sempre. A esta família que são os voluntários de Famalicão. Exatamente. Não é? Exato. Muito bem, muito obrigado. O exemplo de Hélder Pereira, no fundo, é o exemplo de todos estes homens, de todas estas mulheres que incorporam este corpo de bombeiros voluntários que então foram homenageados esta noite aqui pela direção e comando da corporação, a que associaram naturalmente também as instituições famalicenses, como a Câmara Municipal, a própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, numa cerimónia onde, além do agradecimento ao trabalho destes voluntários, ficou também esse apelo repetido para que continuemos a ter cuidado conosco e com os outros, porque isto ainda não acabou, a pandemia não acabou e, portanto, é necessário que todos tenhamos cautelas e sigamos a nossa vida em segurança, pois só assim a poderemos combater.